A gente vê, inclusive, estava ouvindo colegas que estavam naquela fala de ontem do Lula, na coletiva de imprensa, vocês estavam destacando o ponto da comunicação, de como ele o tempo todo ficava dando uma olhadinha para o Sidônio ali, para trazer essa fala. Eu queria trazer mais um destaque com vocês aqui, que eu estava vendo e me chamou bastante a atenção, da aprovação do governo Lula. Quando a gente vê separado por regiões, aqui no Sudeste a gente vê quase que o dobro entre aprovação e desaprovação. O crescimento aqui foi acima da margem de erro de 60 para 64 na desaprovação do governo e aí caindo também para 32, de 37 para 32 a aprovação. São dois saltos grandes que eu estava querendo ver aqui. Esse de região pelo Sudeste e também tem um outro trecho em que a pesquisa faz uma pergunta para a população de qual que é a sua maior preocupação em relação ao Brasil hoje. Aí a gente querendo destacar aqui o ponto da violência, que lá no começo, em agosto de 2023, estava em 10%, deixa eu só contar aqui, era o terceiro ou quinto aqui na lista de preocupações do brasileiro e agora está em 30%, triplicou a percepção do brasileiro de elencar ali como a maior preocupação em relação ao Brasil atual, sendo a violência. Sakamoto, eu queria uma análise desses dois recortes aqui importantes que a gente vê também saindo nessa pesquisa, por favor. Se até puder votar, o pessoal voltar para a parte do recorte por regiões, né? Porque é o seguinte, o que acontece? Na eleição de 2022, Lula, ele perde no Sudeste, ele ganha no Nordeste, ele perde no Sul, né? E aí tem no Centro-Norte mais ou menos empatado. Então, o que acontece? Tem no segundo turno, é claro, né? Tem uma derrota também no Centro-Oeste. O que aconteceu é que o Lula teve uma vitória acachapante no Nordeste. E aí, esses dados do Nordeste, a vitória acachapante no Nordeste, e no Sudeste ele não perdeu por muito, né? Então, o que acontece? E isso manteve Lula, deu a vitória para Lula no final das contas, né? O fato de não ter perdido por muito nas outras regiões e ter tido uma vitória acachapante em cima do Bolsonaro no Nordeste. Então, quando a gente olha para o Nordeste, aqui vocês vão pegar os dados, né? É fundamental para o Lula, pensando em reeleição, que a curva dele fique próxima do que era a curva nos primeiros meses do seu mandato, né, com relação ao Nordeste, para que aquela fortaleza de votos que ele tinha continue fazendo diferença em território nacional, né, compensando outros lugares. Ao mesmo tempo, é fundamental que no Sudeste ele melhore, porque uma coisa é você ter uma derrota, né, no número na porcentagem de eleitores. Agora, a outra coisa é essa diferença grande, né? Então, o que acontece? O Lula demonstrou agora, apontou uma melhora, o Sudeste não, é um problema, ele vai ter que pensar o que fazer, e nesse caso, no Sudeste, faz uma diferença muito grande se ele conseguir a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil cascalhos por mês, né, 60 mil por ano, que é o que ele está tentando aprovar. Isso faz uma diferença, que pega uma parte significativa da classe média sudestina. Agora, com relação ao Nordeste, começa a melhorar. Isso é o quê? São os programas sociais, começou uma estabilização da questão da inflação, né? O pessoal começa a sentir uma melhora no Nordeste, né? E aí a expectativa, porque a pesquisa Quest mostra bastante isso, que tem uma quebra de expectativa entre o que o pessoal esperava do governo Lula e o que o governo Lula é de fato. Então, essa expectativa do Nordeste começa a melhorar. É fundamental que continue para o governo Lula melhorando isso, exatamente porque ele precisa dessas duas coisas acontecer, perder de pouco no Sudeste e ganhar de muito no Nordeste. Só para terminar, eu não vou conseguir falar da segunda parte, né? Mas tem um ponto interessante também na pesquisa, né, com relação a esses dados, que é comparar, Nath, com a situação do próprio governo Bolsonaro lá atrás. Né? Eu não consegui resgatar os dados da Quest ainda, só que o que acontece é o seguinte: em maio de 2021, ou seja, num período semelhante ao que era do governo Bolsonaro para o governo Lula, a aprovação do Bolsonaro ela estava em 24% no Datafolha, né? Ou seja, estamos comparando feijão com limão, então porque são metodologias diferentes, mas, né, a magnitude, para vocês terem ideia, né, o tamanho da grandeza, 24% de aprovação, mais baixa do que o governo Lula. Contudo, a aprovação, né, a aprovação estava em 24%, que era mais baixo
do que os 40% do Lula, mas a reprovação estava em 45%, que também é mais baixa do que o Lula. Né? Então, o que acontece? Só que você tem uma ideia de grandeza, assim, que você tinha um governo também com baixa aprovação. Né? E mesmo assim, chegou nas eleições do segundo turno quase ganhando, quase bateu na trave, foi menos de 2 milhões de votos, né? Por que eu estou colocando isso, né? Sakamoto está passando pano. Não, foi a mesma coisa que a gente falou lá atrás com o Bolsonaro. Vai resgatar o que eu falei com o Bolsonaro. Eu falava com a Fabiola aqui, falou, Bolsonaro vai chegar extremamente competitivo nas eleições. Pessoal, não, imagina, vai chegar, chegou, quase ganhou. E o que eu estou dizendo com o Lula também, o Lula deve chegar competitivo às eleições, a depender da saúde dele. A questão é a saúde dele. Por quê? Por uma razão simples que também foi o mesmo para o Bolsonaro. Máquina. Quem tem a máquina na mão? O Centrão vai criar problemas para o Lula? Vai, mas no final das contas também tem um Centrão que quer o Lula para se reeleger. Então tem a máquina na mão. Esta é a diferença. Daqui até as eleições, né? Vocês podem ver o quê? Mais em atividades de campanha eleitoral, como foi a de ontem, com o Lula, e um aumento nos gastos. E aí o Congresso, ano que vem, vai gastar a torta e direito mesmo, porque não é só o Lula, eles também querem se reeleger. Esse jogo que já está complicado em ano eleitoral, então vai explodir. Na pesquisa Quest, inclusive, a gente tem um momento em que os pesquisados são perguntados sobre comparação entre o governo Lula e Bolsonaro. A pergunta exatamente é: o governo Lula está melhor, pior ou igual do que o governo Bolsonaro? Aí a gente tem um recorte ali de 44% dos eleitores dizendo que pior o governo Lula de agora do que o governo Bolsonaro, e 40% dizendo que está melhor, 13% dizendo igual, o empate técnico ali, Sakamoto trazendo aqui pra gente, e 3% que não sabiam ou não responderam. Tem mais esse recorte aqui, eu queria jogar mais um também, Ronilson pode escolher aqui para comentar, mas só pra gente registrar também, que é muito interessante na página 12, a gente, principalmente quando fala de governo Bolsonaro, governo Lula, a gente já sabe dessa reprovação no caso da comunidade evangélica frente ao governo Lula, mas a gente está vendo também, né, Ronilson, o apoio dos católicos caindo. A gente está vendo ali agora a aprovação indo de 49% para 45% e a desaprovação subindo também de 49% para 53%, né? Em relação aos católicos especificamente, né, esse recorte religioso, eu olharia a pesquisa mais detalhadamente, porque eu acho que esses dados eles se misturam, né, do mesmo grupo que desaprova o governo com o seu pertencimento religioso. Não sei como essa distinção é feita. De qualquer maneira, o campo católico sempre foi um campo, uma base importante para o PT, para o governo Lula, para o Lula, né, especificamente. Eu acho que são duas perdas que não se comparam, obviamente, né, guardado devidas proporções. Eu acho que tem uma queda significativa entre os católicos, assim, de um alerta, mas mesmo essa pequena melhora no Nordeste, eu acho que um sinal ainda continua aceso, né? A verdade é que desde da maneira como Lula teve a sua queda no Nordeste, ali no início do ano, fevereiro, a recuperação não é significativa. E eu não sei a capacidade do governo, a capacidade do presidente Lula de reagir, por mais que com uma investida nas políticas sociais, que o Sakamoto deu alguns exemplos, mas eu acho que tem um elemento chamado Congresso, que é significativamente diferente de outros contextos do governo Lula. Nós temos um Congresso que é consideravelmente diferente, muito mais conservador. O governo está caminhando no Congresso como se estivesse caminhando num pântano, e muitas das decisões, muito do que é necessário fazer para alavancar uma reação passa pelo Congresso e negociações com o Congresso. O governo está agarrado em negociações, em conversas, em enfrentamento direto com o Congresso. Então, eu acho que esse é um elemento, esse ator é um ator que pode fazer uma diferença muito significativa no tempo que o presidente Lula tem, que o governo tem, para fazer uma reação significativa para poder reverter esse quadro. Eu acho que a mudança esperada, quer dizer, o governo apresentou números eficientes, significativos, né?
por mais que esse recorte seja curto, essa leve alteração, recuperação do Nordeste, eu acho que ela ainda acende um alerta maior, porque a capacidade e o tempo, né, para efetivar uma reação, tanto na comunicação como efetiva, no sentido das políticas sociais, porque é para onde o governo está olhando, né? O Sakamoto está certo. Esquece Sudeste, né? Esquece Rio de Janeiro, esquece São Paulo, esquece Belo Horizonte, Minas Gerais. O foco, obviamente, ele está no Nordeste nessa capacidade de reação. E eu não acho que essa capacidade de reação vai ser tão fácil, tão dependente do governo como foi em momentos passados, porque eu acho que hoje a gente tem um ator muito diferente que performa significativamente diferente, com muito mais radicalismo e conflitivo e combativo, que é o Congresso.